Chegou então a tão esperada hora, os livros de capítulos. Como começar a ler livros com seu filho sem figuras e leituras longas? Se você quer ouvir as nossas 10 dicas de como melhorar essa fase de leitura do seu filho, esse vídeo é para você. Anteriormente, a gente já fez alguns vídeos explicando sobre diversas fases do hábito de leitura na sua família. Tem um vídeo sobre o hábito de leitura em bebês, que é muito importante a gente desenvolver desde cedo. Tem um vídeo falando sobre os livros ilustrados, como que você deve investir, como você deve explorar ao máximo essa fase da criança. Tem um vídeo falando sobre o livro de transição, que é aquela fase que a criança já não quer mais só livro ilustrado e já aguenta algumas leituras mais longas. Como fazer essa transição, e nós também temos o site com indicação de todos os livros para todas essas fases. Mas agora eu queria falar especificamente sobre o livro de capítulos. Esse é o alvo final do hábito de leitura do nosso filho, que ele possa ler livros longos, sem figura e de capítulos. Primeira dica, a escolha do livro. É muito importante que você conheça o livro que você vai ofertar na mão do seu filho, ou que você vai ler com ele. Busque indicações confiáveis de pessoas que você realmente conhece, ou de conteúdo cristão, se você é cristão, para que você tenha um material de qualidade. Lá no site a gente indica vários livros, de livros que a gente já leu com os nossos filhos justamente por isso, para que você tenha um livro realmente confiável nas mãos para ler com seu filho. Uma vez eu comprei um livro que parecia ser muito legal, tinha a ver com um projeto que a gente estava desenvolvendo, e eu resolvi então ler aquele livro com as crianças. Só que durante a leitura, conforme eu fui lendo com as crianças, eu vi que aquele livro não era de um conteúdo muito bom, estava ensinando princípios que a gente não concordava, e eu tive que parar, e as crianças ficaram perguntando por quê? Por que a gente não vai continuar o livro? Porque elas até que estavam gostando, elas não estavam entendendo muito. Então, antes de você começar um livro, verifica se ele é compatível com aquilo que você quer ensinar para os seus filhos. Segunda dica, entonação. Nessa fase ainda é muito importante que você leia com uma certa entonação, utilizando a pontuação correta, porque isso vai fazer muita diferença na capacidade de atenção deles. Ninguém gosta de ouvir leituras chatas, monótonas. Se você quer que seu filho aguente uma leitura de capítulos, que é uma leitura longa e sem figuras, você precisa trabalhar a sua oralidade, o jeito que você vai narrar a história, como você vai fazer a voz dos personagens. Isso faz muita diferença para que ele absorva bem aquela história. Terceira dica, vocabulário novo. Conforme você vai lendo livros maiores, vão surgir várias palavras que as crianças não conhecem. Será que a gente tem que ficar parando em toda palavra que ela não conhece? Aqui em casa a gente faz o seguinte, eu vou lendo, se aparece uma palavra nova, eu não paro a não ser que eles perguntem. Se eles não perguntaram o significado daquela palavra, mas eu sei que eles não sabem, eu não paro naquele momento. Eu deixo rolar, às vezes elas entenderam por causa do contexto. Mas depois, assim que a gente termina aquele capítulo, eu anoto a palavra e depois, num outro momento, eu falo, filha, você sabe o que é aquela palavra? Por exemplo, charneca, que é uma palavra que aparece muito no livro Jardim Secreto. Eu perguntei para ela, você sabe o que significa? Ela falou, não, mamãe. Mas várias vezes eu li e ela não perguntou sobre aquele significado. Então nós somos no dicionário, procuramos o significado da palavra charneca e aí muda muito como a criança vai ter o entendimento também daquele livro. Fora que ela vai estar criando um vocabulário novo. Isso é muito legal e muito especial na leitura. Quarta dica. Ocupe as mãos dos seus filhos. Se é uma habilidade nova de ler leituras longas e de capítulos, você precisa ter um momento de ocupar as mãos dos seus filhos. Eles não vão aguentar ficar ouvindo uma leitura muito longa, principalmente no começo, se eles ainda não têm o hábito, sem estar fazendo nada. Então deixa uma massinha. Não, massinha não deixa não. Então deixa lápis de colorir, ou Lego, brincadeiras silenciosas, quebra-cabeça, algo que ele possa ficar fazendo enquanto ele escuta. Pode ser na sala, cada um numa atividade diferente, se você tem vários filhos, porque isso ajuda eles ficarem envolvidos naquela atividade e ao mesmo tempo escutar com atenção o que você está lendo. Mas também tenta deixar um ambiente livre de coisas que atrapalhem e distraem o seu filho. Por exemplo, televisão ligada, brinquedos barulhentos, ou algo que vai dar briga, você sabe que é um brinquedo que vai dar briga, ou que eles vão querer começar a brincar juntos e vão começar a falar, conversar entre si. Então tente atividades silenciosas e que cada um possa fazer individualmente. Quinta dica, materiais de apoio. Essa é a minha dica preferida, porque quando você tem um material extra relacionado àquela leitura, isso enriquece demais o conteúdo que eles vão aprender. Primeiro, porque a leitura se torna mais prazerosa, porque depois vai ter uma atividade de artes, de música, de culinária, e aí isso vai fixar melhor aquilo que eles estão aprendendo. Se você tem dificuldade de encontrar materiais de apoio, eu também já passei por isso. Às vezes a gente quer fazer uma coisa diferente relacionada ao livro ou ao capítulo que a gente leu e não encontra. Por isso a gente tem desenvolvido alguns materiais de apoio e você vai poder encontrar no nosso site sobre livros que a gente já fez material de apoio.
O que seria esse material? Uma apostila com atividades simples nas diversas áreas e disciplinas acadêmicas, mas que tem a ver com a leitura e que ele vai poder fixar aquele conteúdo que ele acabou de ler. Isso é muito importante e isso potencializa toda a leitura que você está fazendo com ele. Sexta dica, perguntas mais complexas. Se você já usava lá atrás as perguntas de compreensão sobre o que acabou de acontecer, sobre um personagem, está na hora de você subir de nível. Faça perguntas de detalhes da história. Por exemplo, qual foi a data que ele citou no capítulo? Qual era a cor da casa que ele citou naquela paisagem? Tente usar essas perguntas realmente para ver a capacidade de absorção e de atenção do seu filho. Agora, nos livros de capítulos, é muito importante que ele tenha essa capacidade de reter o máximo da leitura. Quando você cria o hábito das perguntas de compreensão, ele já sabe que vai ter a pergunta e ele fica prestando mais atenção porque ele quer acertar. Então faça disso um jogo. Fala, vou começar a ler e depois vai ter pergunta. E aí as crianças vão se motivar e vão tentar responder aquelas perguntas difíceis que você vai fazer. Às vezes você também pode fazer aquelas perguntas bônus. Tipo, pega uma pergunta bem difícil e você fala, duvido quem vai acertar essa pergunta. Quem acertar vai ganhar um prêmio no final. E aí você pode dar alguma coisa que ele gosta, uma balinha, um chocolate, ou seja lá o que você achar que é bom para o seu filho. Mas faça esse tipo de pergunta porque realmente você vai ter um feedback muito interessante sobre o que ele está retendo da história. Dica número 7, a narrativa. É importante, sempre que você lê um trecho de um livro para o seu filho, ou uma história, ou um livro em si, que seu filho possa narrar essa história resumidamente para outra pessoa. Então peça para ele narrar, para alguém que ele conhece, para alguém da família, para o papai, para a vovó, aquela parte que ele acabou de escutar. Seria legal fazer isso diariamente. Por exemplo, você acabou de ler um trecho da história, um capítulo do livro, e você pede então para ele falar, hoje à noite vamos contar para o papai, na hora do jantar, o que você leu sobre a história tal que a gente está lendo. Dessa forma, você vai estar levando o seu filho a treinar a capacidade de sintetização. Seu filho vai poder também falar um pouco da opinião dele, então vai ser uma forma de resenha também, e ele vai ter que fazer isso de forma empolgante, porque ele quer prender a atenção daquele ouvinte que ele escolheu. Se você quer ver como é que funciona essa parte na prática da narrativa, nós temos um vídeo, vai estar na descrição aí, da nossa filha compartilhando o livro A Teia de Charlotte. A gente pediu então para ela contar de forma resumida essa história. Ela ainda está treinando, ela tem 6 anos, mas você pode ver um pouquinho mais como é que funciona isso. A menina não queria que o pai matasse o porco, que ele era desse tamanho quando ele nasceu. Aí ela pegou e acordou. Dica número 8, a hora da soneca. Talvez seu filho já esteja maiorzinho e agora nem sempre ele quer dormir na parte da tarde. Mas é importante que a criança tenha aquela hora de descansar, a hora da soneca. Mesmo que seu filho ainda não seja alfabetizado, a hora da soneca é um bom momento para ele começar a explorar um livro sozinho. Então deixa sempre um livro, dá liberdade para ele de começar a folhear, tentar ler algumas coisas, e isso também vai ajudar no hábito da leitura. Nossa dica número 9, aí a gente já está acabando, é sobre o registro da leitura. Agora vocês vão começar a ler vários livros e livros grandes, então é sempre legal ter uma comemoração e um registro quando vocês terminam um livro. Aqui em casa a gente costuma sempre fazer um tipo de festinha no término de cada livro relacionado àquele assunto do livro. Ou a gente também assiste o filme se tem um filme sobre aquela história. Mas o registro de leitura, o mais importante é que você tenha algum lugar, um painel, um caderno, uma apostila, que a criança possa escrever o título daquele livro, o que ela achou do livro, ou fazer um desenho sobre o livro e talvez colar alguma coisa, um adesivo, para registrar esse momento. O que eu costumo fazer e o que eu tenho feito com as crianças? Eu pego aqueles papéis adesivados e imprimo a capa dos livros que a gente vai ler naquele ano e aí eu recorto. Cada vez que eles terminam o livro, eu dou o adesivo e eles vão colar num caderno que a gente tem de registro de leitura. Então ele cola ali o adesivo, a gente escreve o título, eu tenho 2 mãozinhas, uma para cima e uma para baixo, então ele pode dizer se ele curtiu ou se ele não curtiu muito o livro. E aí a gente pode colocar os vocabulários, as palavras novas que a gente aprendeu, a gente pode colocar um resuminho do livro, uma frase que nos marcou, o personagem preferido. Então faça um registro de leitura e vai melhorando cada vez mais nesse registro. É importante que a criança tenha esse hábito sempre que ela termina um livro. Porque quando ele crescer e ele tiver que fazer resumos, resenhas, ou até guardar para poder lembrar sobre os livros que ele já leu, é bom ele ter esse conteúdo já gravado desde pequenininho. E a nossa 10ª dica é sobre as conclusões pessoais. Cuidado, não induza o seu filho sobre o que ele achou de um livro. Agora que ele está lendo livro de capítulos, e são livros mais longos, ele já tem a capacidade de tirar suas próprias conclusões. Sempre que você terminar um livro, pergunta: o que você achou desse livro? O que você aprendeu desse livro? Tenta refletir sobre a história, as virtudes, os defeitos dos personagens
e como aquilo pode ser aplicado na sua vida. A gente sempre faz essa questão da conclusão pessoal à luz da palavra de Deus. Como que seu filho pode relacionar aquilo que ele leu, por mais que não seja um livro cristão, com a palavra de Deus e com os ensinamentos da palavra de Deus? A conclusão pessoal do seu filho sobre um livro é muito importante. Você vai entender como ele pensa, como ele reage e como ele te dá esse retorno daquilo que ele aprendeu. Daqui a algum tempo ele vai começar a ler livros sozinho, e livros que talvez você não tenha lido. Então é importante que ele tenha essa capacidade de expressar aquilo que ele achou do livro, aquilo que ele sentiu quando ele estava lendo. Então treine desde cedo as conclusões que ele vai tirar do livro. Toma cuidado também para você não induzir a sua opinião sobre o livro. Talvez você não tenha gostado tanto, ou você achou que a autora é um pouco redundante, ou você não gostou das imagens, ou você achou a história muito longa ou muito curta. Não interessa. Primeiro pergunte para ele o que ele achou do livro. E depois, se você quiser, você coloca as suas opiniões também. Bom, essas foram nossas 10 dicas sobre como potencializar o tempo de leitura de livros longos com seus filhos, livros de capítulos. Se você quer saber indicações de quais livros você pode ler nessa fase, nós temos um site com uma página especificamente com os livros que a gente tem lido com os nossos filhos nessa idade. Tem vários outros livros que a gente já tem na nossa estante e a gente vai ler ainda com os nossos filhos. E cada vez que a gente lê, a gente vai adicionar nesse site. Por quê? Porque eu não quero indicar nenhum livro que eu não tenha lido. Às vezes a gente ouviu de alguém, ou tá tão em alta, todo mundo comentando sobre o livro, e por isso a gente vai lá e indica. Não, todos os livros que estão no site eu li, eu tenho uma opinião sobre o livro, eu testei com os meus filhos e por isso eu indico. Aqueles que eu ainda não li não aparecem na lista. Se você gostou desse vídeo, foi útil para a sua vida, curte, se inscreve, comenta, porque a gente quer realmente ter esse feedback de vocês. Me fala como é que está sendo na sua casa, quais as dificuldades que vocês têm, aquilo que você já tem feito, que pode ser uma dica e vai ajudar outras pessoas também. Então deixa o seu comentário aí, que isso é muito legal também. Também não esquece de ativar o sininho aí, que você vai receber as notificações dos próximos vídeos. E a gente tem produzido vários vídeos para ajudar as famílias, ajudar na educação de filhos, hábito de leitura e várias outras áreas que a gente quer falar com vocês sobre esse assunto. Até mais!